Estamos chegando! Noite de sexta-feira, o relógio marcando 19 horas e 55 minutos. Programa Comunicações da Palavra, sexta-feira, 13 de março do ano de 2026. Bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao nosso tempo das apresentações, concurso Academia Bíblica, Evangelho de João, a divindade de Jesus, no capítulo 3 do Evangelho de João. E o nosso lema é: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. Eu preciso trazer para cantar para gente. Cadê ele? Perdi. Preciso achá-lo. Cadê o Edilson? Cadê o Edilson? Tá aqui o Edilson. Sonda-me! Eu sei que tu me soltas, sei também que me conheces, sei me assento, me levanto, conhece meus pensamentos. Em mim palavras, sei que tudo me conheces, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Sim, eu subo até o céu, sei que ali também te encontro, sei no abismo está minha cama, sei que ali também me ama. Eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu
bem, o Edilson cantando para nós, sonda-me. Isso porque Deus e também o Senhor Jesus é quem verdadeiramente nos conhece. Nós estamos estudando, eu falo concurso Academia Bíblica, porque tem muitas perguntas, tá? Para você ter uma ideia. Temos perguntas de cada capítulo e a nossa temática no Evangelho de João, do capítulo 1 até o 21º capítulo, é falar da divindade do Senhor Jesus. Eu sempre na introdução, no início do nosso programa, eu menciono o capítulo 20, versículos 30 e 31. É onde João destaca, notabiliza, traz a compreensão, o propósito para o qual o seu evangelho foi escrito. Versículo 30 e 31, capítulo 20. Vou estar sempre repetindo, porque o nosso cérebro ama repetição. Você aprende. Se você não usar constantemente aquele cartãozinho que você tem que colocar a senha, vai para o arquivo da memória se você não usar constantemente e você vai esquecer o que nós chamamos de senha. João 20, capítulo 20, versículo 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Porém, estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quando fazemos menção da divindade de Jesus, o que queremos exatamente com isso, tornar a exatidão da palavra, é que Jesus é Deus. Jesus é Deus, o Deus Filho. O primeiro milagre no ministério público de Jesus, ele foi realizado, é claro que ele foi realizado, mas eu quero dizer o seguinte: o primeiro milagre do ministério público de Jesus é registrado só por João. É interessante, não é? João capítulo 2, nós já falamos da divindade de Jesus no capítulo 2, é interessante, não é? A divindade de Jesus apresentada através da autoridade divina, tá? E conhecimento sobrenatural. Tanto é que lá no finalzinho do capítulo 2, olha o conhecimento, a onisciência de Jesus. Não confiava nos homens, porque a todos conhecia. Conhecimento sobrenatural. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. E no capítulo 3, um homem vem conversar com Jesus. Não é qualquer homem, não é qualquer pessoa. Trata-se de uma pessoa no cenário do povo de Israel, uma pessoa importante. No capítulo 2, Jesus transformou a água em vinho. Um milagre, né? Lá nas bodas em Caná da Galileia. Sinal de poder e autoridade sobre a natureza, não é? E o que dizer então da purificação do templo? Autoridade sobre a adoração. Jesus é Deus.
e a divindade de Jesus, agora no capítulo 3. Deixa eu ir lá para o capítulo 3. Começando o capítulo 3, porque eu tenho uma pergunta aqui. O capítulo 3 vai falar sobre o novo nascimento. E a pergunta é a seguinte: quem é Jesus no contexto do novo nascimento? Quem é Jesus no contexto do novo nascimento? É concurso Academia Bíblica. Vai ter sempre perguntas. Tem algumas para o capítulo 3. Quem é Jesus no contexto do novo nascimento? Eu vou ler o texto aqui, onde ele vai falar sobre o novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe ou principal dos judeus. Você está ouvindo bem? Está me acompanhando? Está escutando? Líder espiritual entre o povo judeu. Vou falar um pouquinho mais baixo, minha família fica... Já disseram assim, eu não preciso nem te acompanhar pelo celular. Dá para acompanhar só de ouvir do ambiente. Eu vou falar um pouquinho mais baixo. Líder espiritual entre o povo judeu, dentro do judaísmo, o senhor Nicodemos. O nome dele é mencionado. O escritor é João, escrevendo o Evangelho. Ele menciona esse momento impressionante de um encontro, sabe? Alguém a sós com Jesus. Aconteceu. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: Rabi significa mestre, bem sabemos que és mestre, ou poderíamos então dizer assim, o mestre dos mestres. Rabi, tu és o mestre por excelência, vindo de Deus. Você veio de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Essa é a maneira como Nicodemos se faz. Como eu poderia colocar a palavra aqui? Como ele se apresenta perante Jesus. E olha, veja bem, a divindade de Jesus, no capítulo 3, ela é central, apresentando-o não apenas como mestre, mas como filho de Deus que desceu do céu, onipresente. Autor da vida eterna e acima de todos. Quem é Jesus no contexto do novo nascimento? Quem é Jesus no contexto do novo nascimento? E Jesus demonstra a sua natureza divina. E aqui em João capítulo 3, como é que Jesus demonstra a sua natureza divina? O que ele revela que demonstra a sua natureza divina? Vamos lá para o versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos vem numa direção e Jesus o coloca numa outra direção, que vai
diretamente, confrontá-lo. Ele vem dizendo: Rabi, tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus olha para ele e vem numa outra direção. Na verdade te digo, você precisa nascer de novo. Essa é a colocação. Jesus aqui revela a necessidade do novo nascimento, do nascimento espiritual, quando ele afirma ao afirmar a sua origem celestial. Ele revela a sua natureza divina. Você está me entendendo? Está me acompanhando? Jesus revela a sua natureza divina. Nesse sentido, ele está fazendo a colocação de Nicodemos. Ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Mestre, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Ele revela a natureza dele. No versículo 3, na verdade diga, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós vamos entender aqui no capítulo 3, daqui a pouquinho, alguns pontos interessantes da divindade de Jesus. Mas vamos lá, versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É nascimento espiritual. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Ele confronta Nicodemos. Nicodemos fala: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele está falando de nascimento físico, não. Ele fala do nascimento espiritual. Nicodemos compreende o nascimento físico. Mas se coloque você no lugar de Nicodemos. Até que chega no versículo 8, que ele fala: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos tem uma pergunta. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E aí Jesus vai dizer para ele o seguinte: tu és mestre, você Nicodemos, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Tu és mestre, você é líder. Você é líder espiritual em Israel. E aí na sequência aqui, é interessante, porque eu fiz uma pergunta: quem é Jesus no contexto do novo nascimento? E agora vem umas colocações que Jesus faz aqui, que destaca, veja bem, a sua divindade. As palavras do versículo 11, 12, principalmente o versículo 13, vai destacar algo da divindade de Jesus. Vai destacar algo da... Vamos lá, vamos para a leitura. Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos. Ele sabe tudo. E testificamos o que vimos. Ele viu tudo, ele vê tudo. Porém não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu,
o Filho do Homem que está, você percebe aqui, está no céu. Espera aí, mas Jesus estava falando com Nicodemos nesse momento, próximo a Nicodemos. Mas ele é onipresente. Está me entendendo, meu amado? Está compreendendo? Esse versículo 13 aqui, ele destaca algo muito importante que nós teologicamente chamamos de pré-existência de Jesus, ou pré-existência celestial. Ou seja, Jesus afirma ter vindo do céu, indicando a sua existência antes da encarnação. Ele mostra isso em João 3,13. Para muitas pessoas, Jesus veio a existir quando encarnou-se, quando nasceu como um bebecinho lá em Belém. Meu amado, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Olha lá, Filho do homem. Filho do homem. Ele é o Filho do homem. Interessante. Filho do homem. Interessante nessa questão, sugerindo aí que a sua presença não era limitada à terra. Céu, terra. Tá me entendendo algo, meu amado? Enquanto Jesus está conversando com Nicodemos, a sua presença não era limitada à terra, enquanto conversava com Nicodemos. O texto diz: e ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Quem é Jesus no contexto do novo nascimento? É a nossa pergunta. Quem é Jesus no contexto do novo nascimento? O fato dele revelar a necessidade do novo nascimento, esse nascimento espiritual, tem tudo referindo-se numa afirmação à sua origem celestial. Quem é Jesus no contexto do novo nascimento? Quem é Jesus? Nós temos a pré-existência de Jesus. É interessante que quando nós olhamos o versículo 13, Jesus afirma ser o único que subiu ao céu, desceu dele e continua agindo com onipresença, que está no céu, o que atesta o quê? A sua divindade. E ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Então Jesus estava naquele momento conversando com Nicodemos. Ele diz: Nicodemos, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Jesus está se autodenominando o Filho do Homem que está no céu. Ele se autodenomina. Quem é Jesus no contexto do novo nascimento? A divindade de Jesus. Jesus é Deus. E você caminhando comigo, vamos juntos por todo o texto do Evangelho de João. No capítulo 1, no princípio era o Verbo, princípio da criação. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
Vamos ler o Evangelho de João. Vamos estudar o Evangelho de João. O que o título Filho do Homem, João 3,13, implica? Aprendendo comigo aqui, que está implicando esse título, Filho do Homem, no versículo 13. Na sequência do diálogo com Nicodemos. Jesus olhava para as pessoas e sabia o que estava no coração das pessoas, a ardilosidade, a sagacidade, a astúcia, a malícia. Ele podia, com notável conhecimento, como agora sabe que está no meu coração. Imagina ele conversando com Nicodemos, fazendo um raio-x de alto a baixo de Nicodemos. A pessoa você ficar frente a frente com Jesus. E nós ficamos todos os dias, né? O Edilson Bazaga cantou Sonda-me. O Salmo 139, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Então, voltando. Bem com você? De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Deus, Jesus, nos conhece. Ele nos conhece. Completamente. Ele conhece você. Mais profundo do seu ser. Ele viu o seu corpo ainda informe, no livro todas essas coisas foram escritas, quando ainda uma delas havia, e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles, se as contar serem maior número do que a areia, quando acordo ainda estou contigo. Aí chega lá no finalzinho, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me, e conhece os meus caminhos, e vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. O Deus que nos sonda, nos conhece. A observação profunda do nosso ser. Nem chegamos ainda no texto, o versículo 14. Por que a comparação com a serpente no deserto? Jesus é Deus. Quem é Jesus no contexto do novo nascimento? Tem detalhes que você tem deixado de observar, que são importantes, porque quando você tem a consideração do propósito que João escreve o seu evangelho, com esse propósito em mente, você agora vai fazer uma leitura diferenciada do evangelho de João. Você agora vai procurar observar sinais, vestígios, traços da divindade de Jesus. Em tudo que você estiver lendo no Evangelho de João, tenha este ênfase com você. Tenha essa observação, este telescópio agora com você. Tá? Ao ler o Evangelho, comece a observar como João trata em cada capítulo, em cada versículo. Atente-se para os detalhes sobre a divindade de Jesus. E se alguém chegar para você e disser que Jesus não é Deus, diga para a pessoa: você já leu o Evangelho de João? Já prestou atenção nos detalhes de cada versículo de João, em cada capítulo? E as perguntas estão aqui comigo, com você. É o nosso concurso Academia Bíblica Evangelho e João. 20 e 26, misericórdia. Tem que orar agora e a gente continua esse assunto na semana que vem, na providência do Senhor. Bendito Deus, Pai Celestial, graças te damos, Senhor,
pelo programa Comunicações da Palavra. Que seja este, ó Deus, um trabalho debaixo da graça e misericórdia do Senhor, diário, levando-nos à compreensão tão necessária, indispensável, importante, criteriosa da palavra do Senhor, nestes atormentados dias de confusão e deturpação da palavra do Senhor. Ó Deus eterno, tanta distorção, tanto ensino perecível, maléfico, nocivo. Dá-nos, Pai, o andar, o caminhar pela verdade da palavra do Senhor. Pai eterno e bendito, oramos também pelos nossos amados, por quem já pela manhã orei, missionária Angélica, o Luiz Antônio, a irmã Inês, Dona Maria Cordeiro, esse pessoal, todos aguardando um sinal da misericórdia, da manifestação do socorro bem presente do Senhor na angústia. Ó Deus, abra-lhes as portas que só o Senhor pode abrir. Tenha misericórdia, Deus, intervenha com o teu agir. Também a obra de salvação da Valéria, do Elias, dos meus sobrinhos João Henrique, Júlio César, Jaqueline, poder espiritual da irmã Marta Joy, fortalecimento na idade que agora ela tem, a irmã Nancy também, ó Deus eterno. O Luiz Antônio, Senhor, continuou orando por ele, crendo no agir do Senhor. E também, ó Deus, quero incluir nesse momento de oração a minha cunhada Meire, a Celinha, as nossas missionárias lá em Rondônia, sejam abençoadas pelo Senhor. Por tudo dou graças, Deus bendito, orando no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, sendo com todos vós. Amém. Vamos para uma música final. Afinal, dá para o Edilson cantar. Esse poder da palavra tem que ser na espada mesmo. Levo a minha espada. O Edilson vai cantar para a gente agora. Eu só preciso tirar algo que está aqui. Aí já pulamos e vamos para lá. Vale a pena andar comigo, leva minha espada com Jesus, lá eu vou me encontrar. O meu destino é Jerusalém, onde encontrarei Jesus.
vale a pena andar. O meu destino é Jerusalém, onde encontrarei meu Jesus. O meu destino é Jerusalém, onde encontrarei meu Jesus. O meu destino é Jerusalém, onde encontrarei o meu Jesus. O meu destino é Jerusalém, onde encontrarei o meu Jesus. Levo a minha espada, o Edilson cantando a música que você vai ouvir na segunda-feira. Gente, estou partindo, domingo 19h30, nós temos a nossa transmissão, para aqueles que não têm a condição de estar conosco. Um abraço a todos, um ótimo final de semana, uma ótima reunião, obrigado pelas curtidas, os corações subiram ali. Domingo estaremos juntos, falando sobre trabalho. O trabalho depois que o pecado entrou no mundo. Isso antes da gente falar sobre os inimigos do trabalho e também do trabalho com sabedoria. E aí as pessoas que nós vamos tratar sobre isso. Mas o que aconteceu quando o pecado entrou no mundo em relação ao trabalho? Domingo, 19h30.